Deus já pode ter respondido o seu sonho e você nem percebeu, sabia? Vamos bater um papo sobre isso? Eu sou a Aline, sou mãe, esposa, filha, dona de casa e uma adoradora do Senhor. Então eu tô aqui nesse espaço para compartilhar com você algumas experiências. E eu quis compartilhar isso com outras pessoas porque às vezes você também não percebeu assim como eu não tinha percebido. Nós constantemente estamos pedindo coisas para Deus, né? A gente sempre tá orando, Senhor, por favor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, providencia isso, Senhor, na minha vida. A gente sempre pede, tem coisas que às vezes a gente pede assim em lágrimas, em momentos de desespero, e parece que nunca vai acontecer, que Deus não tá ouvindo, que Deus nunca vai fazer. E o tempo passa, né? O tempo passa e você há de concordar comigo que às vezes a gente esquece daquilo que a gente pediu. Tem coisas que a gente não esquece, mas tem coisas assim que o tempo passa e você já nem não lembra mais daquilo. Mas você pediu alguns sonhos, algumas coisas que estão no seu coração, que Deus conhece o profundo do seu coração, que Ele sabe aquilo que você deseja, Ele sabe aquilo que você quer. Por muitas vezes você chorou no seu momento com Deus, você falou pra Ele, Deus, por favor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa, providencie tal coisa, enfim. E eu quero entrar justamente nessa parte de o tempo passar, porque o tempo é de Deus, né? A gente quer na nossa hora, nós somos imediatistas, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem tudo assim, rápido. Né? Qualquer informação que a gente precisa é só abrir o celular e ir no Google, pronto, já sabe o que fazer, já tem a resposta. Comida é a mesma coisa, eu preciso comer, tem que ser alguma coisa rápida. Cara, o fast food ou os aplicativos de restaurantes, a gente tem tudo muito rápido hoje, né? Mas com Deus não é assim. Deus tem o tempo dele, a forma dele de trabalhar, né? E nesse tempo de Deus, que a gente não sabe qual que é, às vezes aquele sonho, aquele desejo, ele fica em stand-by, né? O nosso coração se acalma, o tempo passa e fica tranquilo. E é aí que eu quero dizer, porque às vezes Deus, ele faz aquilo que você pediu, ele realiza aquele desejo do seu coração e você nem percebeu. Eu vou te dar um exemplo, eu quero falar 4 pontos sobre mim, coisas que o Senhor fez e que eu me dei conta depois. Hoje eu sou casada, mas há alguns anos atrás eu sempre tive o sonho de casar, de ter filhos, de constituir uma família. E eu tive alguns relacionamentos que não foram legais. Eu sou aquela famosa pessoa do dedo podre, sabe? Tive o dedo podre, já passei por relacionamento abusivo, sofri muito na área sentimental com relacionamentos. Eu acho que em algum momento eu venho falar sobre isso, porque eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso, principalmente sobre relacionamento abusivo. Mas o meu sonho era ter uma família, então eu desejava isso, eu queria isso. Então eu sempre estava em relacionamentos porque eu queria viver esse sonho, né? E eu me lembro que eu tava chegando nos 30 anos. Gente, eu tava com 30 anos na casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe ainda. E na minha cabeça de jovem, imagina, aos 25 eu já estaria casada, com a minha casa, o meu carro do ano, planejando filhos, com meu marido, viajando. Só que não, né? Não sei se com você aconteceu. Tem pessoas que graças a Deus conseguiram isso aos 24, 25 anos, que legal, né? O tempo de Deus pra você foi esse, mas comigo não foi. Deus me segurou um pouquinho mais. E eu tava lá beirando os 30, acho que eu tava com 29 anos, solteira, tinha terminado o relacionamento abusivo e eu tava chegando nos 30, porque eu entrei na crise dos 30. Eu chorava, eu falava, Deus, quando que eu vou ter um marido? Deus, e agora? Como que vai ser? Nessa minha oração, desse desejo de ter uma família, tem também uma outra questão que eu vou compartilhar com vocês, que tá nesses sonhos aí que Deus realizou e eu não percebi. E eu pedia muito marido pro Senhor, eu pedia, e Deus me deu. Meu marido chegou
aos 30 anos, quando eu tava com 30 anos. E nem chegou do nada, ele já estava, sempre esteve perto de mim. Meu marido é um amigo, um grande amigo de anos, hoje nós estamos juntos. E o meu casamento, eu sempre sonhei com um casamento ao ar livre, e eu tive o casamento que eu quis. Eu tive o casamento do jeitinho que eu sonhei, do jeito que sempre esteve no meu coração. Eu trabalhava, eu era servidora pública, então eu não ganhava bem. Meu marido, ele na época, ele era autônomo, então aos nossos olhos, aquilo que a gente queria era impossível. Aos nossos olhos, o casamento que a gente queria não ia acontecer. Mas Deus fez tanto milagre, mas tanto milagre, que eu tive o casamento dos meus sonhos. Mas foi Deus. Nós pagamos o buffet de casamento todinho. Pagamos? Cara, eu não sei, Deus multiplicou, Ele fez milagre porque nós pagamos o nosso casamento. A nossa casa foi toda mobiliada e nós ganhamos tudo dos nossos padrinhos. Nem tivemos muito, foi 5 padrinhos de cada lado. Eu acho que não é muito, porque tem pessoas que têm muito mais, né? A lua de mel, né? Eu sempre sonhei uma lua de mel. Tá? Eu tive uma semana, fui pra Maceió, que delícia, que terra maravilhosa. Fui pra Maceió e Deus realizou isso, né? E só depois que eu fui perceber, eu tava vivendo tudo isso, eu tava vivendo o meu sonho, aquilo que Deus estava realizando, mas eu não tive essa noção de, olha, caraca, Deus está fazendo aquilo que eu sonhei. Né? O outro ponto é onde eu moro, o apartamento que eu moro. Quando eu namorava, o meu marido, ele é arquiteto. Quando eu namorava com ele, ele fez o projeto de um apartamento X. E ele veio me mostrar o 3D do projeto. Na hora que eu olhei o apartamento, era exatamente o layout que eu tinha na minha cabeça. Desde solteira, eu sempre quis morar em apartamento. Porque eu sempre morei em casa, então eu queria morar em apartamento. E eu tinha um layout de casa na minha cabeça, sempre, antes de conhecer meu marido. E aí um dia ele fez um projeto e ele me mostrou esse 3D, e quando eu vi, era exatamente o layout que eu tinha na cabeça, era exatamente o que eu sempre sonhei pra minha vida. E aí eu chorei. Ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, putz, porque meu sonho é morar num lugar assim. Ai, a bancada, o sofá, um corredor desse pro quarto e tal. Eu chorei. Passou. Aquilo tava no meu coração. E quando nós estávamos planejando o casamento, nós moramos de aluguel. A gente estava procurando apartamentos, procurando vários apartamentos, e eu tinha algo no meu coração. Eu queria um apartamento... Primeiro que eu queria um pouquinho mais alto, eu não queria nada no térreo, nada contra, mas é porque eu queria morar um pouquinho mais alto. E eu tinha uma questão. No meu quarto, na casa da minha mãe, a minha janela ficava de frente para o pôr do sol. Gente, o pôr do sol da janela do meu quarto na casa da minha mãe, era fantástico, coisa mais linda. E eu queria ainda ver o meu pôr do sol. E eu tinha algumas coisas no meu coração. E nós fomos procurar apartamento e chegamos aqui, onde eu moro hoje. Quando eu olhei a fachada do condomínio, eu falei, cara, impossível morar nesse lugar. É um lugar muito bonito. É um lugar que parece ser caro. Eu não vou conseguir morar aqui. Imagina eu morando aqui. E pois é, eu tô aqui. Hoje eu moro nesse lugar que eu aos meus olhos pensei que eu não poderia. Mas Deus, ele faz milagres. Não é caro. É um aluguel de um apartamento em São Paulo, assim, dentro da nossa realidade, enfim. E aí, entrei aqui, casei, começamos a morar aqui. Depois de um tempo, eu acho que foi Deus que falou, filha, lembra? Porque eu parei pra olhar aqui assim, eu olhei e falei, meu Deus, é exatamente o layout que eu sempre sonhei. E eu não me dei conta. Eu não me dei conta de que eu estava morando num lugar onde eu sempre sonhei. Com os recortes do lugar onde eu sempre sonhei. Tá, mas você mora de aluguel. Estou morando aqui. Estou aqui num lugar onde eu sonhei e eu tenho um pôr do sol. Não exatamente igual o sol na casa da minha mãe, mas eu tenho um pôr do sol aqui. Quando começa a cair o entardecer, a minha sala chega a ficar laranja. É lindo. Deus é lindo.
E não é impossível. Às vezes a gente se diminui, né? Às vezes a gente acha que, não sou capaz, eu não posso. Sim, você é capaz. Sim, você pode, porque em Deus você pode todas as coisas. E tem um outro ponto também, eu anotei tudo aqui. Estou dando testemunho para você. Estou dando testemunho da minha vida para você. Né? Talvez você precisa ouvir isso, talvez você tá aí no seu coração de ai meu Deus, Deus nunca vai fazer, Deus, isso não vai acontecer, porque Deus está demorando. Ele não demora, ele tem o tempo dele, ele faz tudo no time dele. E lembra quando eu falei que eu orava por um marido, né, por uma família? Eu orava por filhos, o meu sonho era ter filhos, meu sonho, nossa, como eu queria ser mãe, eu tinha minhas cachorras e eu tenho um amor imenso por elas. Eu falei, imagina quando eu tiver um filho. E junto com a oração dos filhos e também aquela frustração de estar chegando nos 30 anos solteira, eu falava assim, Deus, os meus pais já têm uma idade, certa idade. Eu vejo como eles amam os meus sobrinhos hoje. Eu tenho 2 sobrinhos e assim, eles são tudo para os meus pais. Assim, meus pais são explosivamente apaixonados pelos netos. E eu sempre achei lindo isso. E eu falei assim, Deus, eu quero também que os meus pais tenham isso com os meus filhos. Eu quero ver os meus pais com um filho meu, com os meus filhos. Eu quero viver isso, Senhor. Mas, quando que eu vou casar? Porque olha só a minha cabeça, até eu tô chegando nos 30, até eu conhecer alguém, começar a namorar, dar um tempo aí de namoro pra noivar e casar e até engravidar, Senhor, meu pai já passou dos 60 anos, né? Olha a minha pressa, né? E eu acho que Deus falou, filha, calma, que eu sou o dono de tudo, eu faço tudo perfeito. E o tempo passou, me casei, e aí fazendo um parênteses aqui também nas coisas, né? Quando eu fiz 15 dias de casada, eu internei a minha mãe numa UTI com diagnóstico de um câncer cerebral. E aí a minha vida fez assim, ó, virou de ponta cabeça. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso num outro vídeo, mas só um resumão aí, 15 dias que eu tinha de casada. Eu tinha acabado de voltar de lua de mel. Minha mãe com um câncer no cérebro precisou fazer uma cirurgia, retirou o tumor do cérebro, mas ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado. E aí eu precisei parar de trabalhar para ajudar o meu pai a cuidar da minha mãe, porque ela ficou como uma criança. Eu fazia faculdade de Direito, eu não estava mais trabalhando, então eu não tinha dinheiro, então eu precisei parar minha faculdade de Direito no 7º semestre, eu finalizei o 7º semestre. E aí, com 3 meses de casada, eu descobri que estava grávida. Não foi planejado. E eu, no meio de tudo aquilo, a minha mãe estava fazendo radioterapia, quimioterapia, eu ainda estava tentando lidar com toda aquela informação. Eu passei praticamente, eu voltei para casa da minha mãe, eu só vinha para minha casa para dormir. O meu marido ficava sozinho, de domingo a domingo, porque eu precisava cuidar da minha mãe, né? A gente não tinha condições financeiras de pagar alguém para cuidar dela naquele momento, ainda, até hoje não tem. E aí, engravidei. Olha, tudo aquilo que eu pedi pro Senhor, tudo aquilo aquele meu desejo de ser mãe, ele sumiu. Porque naquela hora eu só pensei em não era pra ser agora, não podia ser agora, não pode. Agora é o momento da minha mãe. Como que eu engravido agora? Minha mãe tá doente. E eu fiz algo assim que, cara, assim, é porque Deus é maravilhoso, Ele conhece o nosso coração, eu acredito que Ele releva algumas coisas. Porque em alguns momentos eu olhava pra minha barriga assim, no começo da gravidez, eu olhava pra minha barriga e eu falava assim, se em algum momento eu perder, tá tudo bem. Eu não vou ligar. Eu não vou sofrer. Por algum tempo, eu não acariciava a minha barriga, eu não desejava a filha maravilhosa que eu tenho hoje. A minha mãe percebeu no começo e ela falou assim, você tá negando seu filho. E filho não se nega, filho é bênção, filho é vida. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, olha como que você tá. Ela falou, minha filha,
mas filho é bênção. E ela me contou uma coisa que eu também tinha esquecido, né? Nisso tudo, eu esqueci naquele momento, porque quando eu engravidei da minha filha, eu estava com 31 anos. E aí a minha mãe falou assim, quando eu tive você, eu estava com a sua idade, com 31 anos. E enquanto eu estava grávida de você, eu estava cuidando da minha mãe com câncer de colo de útero. E ela falou, e você veio para trazer vida para mim. Você veio para trazer esperança para mim. E olha que loucura. Eu com 31 anos, a mesma idade que minha mãe tinha, engravidei com a minha mãe em tratamento de câncer. E o que eu tava negando àquela criança, eu negando aquele ser dentro de mim, sendo que essa pessoinha poderia gerar vida. E gera vida hoje em mim, né? A minha filha é meu tudo, ela é o meu coração fora do peito. A minha Mariana tem 1 ano e 4 meses e ela não trouxe só vida pra mim, ela trouxe mais vida e esperança pra minha mãe em tratamento, pro meu pai, trouxe alegria pra toda a família. Mas naquele momento, na minha dor, eu não queria. Só que eu acredito também que foi Deus que me trouxe a memória, que foi Deus que me trouxe a lembrança de falar, ué, mas você não pediu um filho para os seus pais poderem ver? Você não queria viver essa experiência de ter os seus pais com o seu filho no braço? Gente, eu pedi isso. Eu orei por isso por muitos anos. Eu chorei por isso, pedindo, Deus, pelo amor do seu nome. Eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso que meus pais conheçam os meus filhos. Eu tô chegando nos 30 anos. Deus fez no tempo dele. E ele fez, não do jeito que eu esperava, né? Foi muito difícil a minha gravidez, cuidando da minha mãe também, isso pode ser tema para outro momento. Isso foi muito difícil. Eu sofri demais, né? De ver a minha mãe do jeito que ela tava, eu precisando cuidar dela, com barrigão aqui, tendo que agachar, dar banho nela, fazer um monte de coisa. Mas mesmo assim, o meu sonho foi realizado. A minha mãe e meu pai estão vivos, conheceram a minha filha, conhecem a minha filha, eles têm ela nos braços, então foi algo que eu pedi muito pro Senhor. A minha filha, que era meu sonho ter filhos, o meu marido, que é uma bênção na minha vida, o apartamento que eu moro hoje, e tudo isso que eu tô abrindo a minha vida aqui pra vocês, é pra dizer que tudo isso eu pedi muito pro Senhor há anos atrás, e Ele fez, mas Ele fez no tempo dele, na hora dele. E quando Ele fez, eu não percebi, eu percebi depois. Então eu quero te convidar a fazer uma análise da sua vida hoje, a olhar para trás, para suas orações e olhar para cá, onde você está agora. Porque pode ser que você esteja vivendo algo que você orou muito lá atrás e você não se deu conta. É muito louco isso. E eu quero ler para você aqui Isaías, desculpa, é que eu tô olhando aqui. Eu quero ler para você Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor é a base de tudo. Como é difícil esperar. Eu estou no momento de espera com o Senhor agora também. Estou vivendo um momento de espera no Senhor. O silêncio de Deus dói, mas a gente precisa esperar no Senhor. Porém, Ele, perfeito como Ele é, em Jeremias Ele diz assim para nós. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Eu creio nisso. Você crê nisso? O Senhor, Ele tem grandes planos para a sua vida. Ele tem futuro para a sua vida. Talvez hoje você não esteja vendo, mas Ele vai fazer e no tempo dele. E esteja com seus olhos abertos
e atentos, porque ele vai fazer e você não vai perceber. Espero que perceba, mas o que eu quero aqui com esse vídeo é te convidar a olhar para suas orações e tentar enxergar aquilo que ele já fez. E se ele ainda não fez, é ir para Isaías e também ir para Salmos e esperei com paciência no Senhor, porque tudo que ele faz é perfeito. Se ele tivesse feito lá atrás no meu tempo, talvez não seria o que eu estou vivendo hoje, independente da minha mãe estar doente. O marido que eu tenho hoje é maravilhoso. Eu poderia ter tido filhos com um marido abusivo, como eu tive um namorado. Imagina o que seria a minha vida. A minha filha, fruto do meu casamento, é a maior bênção da minha vida. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida e no tempo do Senhor foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. A minha vida não é perfeita, só Deus sabe quantas coisas a gente passa. Mas eu tô feliz porque o meu sonho foi realizado. O desejo do meu coração Ele conhece. E Ele conhece o desejo do seu coração, amém? Então, se você que tá assistindo esse vídeo, por favor, eu tenho certeza que alguém vai ver esse vídeo. Me conta, me deixa saber se você também passou por isso, né? De não ver aquilo que o Senhor fez. Ou se você também tá esperando no Senhor, me conta que você tá esperando no Senhor. E juntos a gente forma essa rede de apoio, né? E a gente pode ir trocando essas experiências, tá bom? Deus te abençoe, que você esteja com seu coração e seus olhos abertos para o que o Senhor vai fazer, tá bom? Um beijo e curte aqui se você gostou desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau!